Fala, rapaziada, de volta aqui para dar continuidade, né, a esse módulo 74, a parte final dele. Como eu falei, um módulo mais extenso, né, então melhor fazer essa divisão aí em duas partes, para que não fique tão cansativo assim o vídeo, fazer um vídeo. Já deu, acho que já ficou outros mais extensos, uns 26 minutos, mas acho que isso aqui vai ficar um pouquinho menor. A gente vai trabalhar, a gente vai discutir somente agora as revoltas regenciais, certo? Vamos aí a tratá-las de forma mais aproximada, certo? Para compreender quais foram os motivos, né, e também os impactos para a sociedade brasileira no momento, perfeito? Moçada, começando aqui, para que a gente possa compreender essas revoltas, né, como elas se deram, como elas ocorreram, a gente deve fazer algumas considerações, certo? E a gente tem que lembrar que o Brasil, nesse momento, não estava totalmente formado, né? O Brasil não estava consolidado enquanto território, enquanto nação. Né? Nós tínhamos interesses díspares, nós tínhamos interesses divergentes quanto à condução da nação. Tão divergentes, tão díspares que nós tínhamos o quê? Partidos, facções que defendiam uma maior centralização e outros partidos que vão defender uma maior descentralização, uma maior autonomia para as províncias, a ponto de defenderem, inclusive, não é, a separação dessas províncias do restante do Império brasileiro, certo? Então a gente tem que levar em consideração que esse contexto é um momento de consolidação desse território, é um momento também de estruturação, de consolidação da situação que se estabelece pós-independência, certo? E como foi colocado, né, gente, muito marcado entre liberais, né, que eram os defensores da autonomia das províncias, e os conservadores que vão fazer aí, né, a defesa, né, que vão pleitear, né, o poder mais centralizado na figura do imperador, certo? As revoltas que a gente vai observar ao longo desse período aí, né, que vão ocorrer ao longo dos anos de 1830 e 1840, vão ter aí como alguns motivos, né, da sua ocorrência. A xenofobia ainda muito presente, né, a repulsa pelos portugueses, vistos, observados muitas vezes como categorias privilegiadas, né, ainda dentro desse contexto. A gente também vai ter como principal, ou como um dos principais elementos, isso aqui é muito importante, viu, gente? Vocês têm que guardar isso no coraçãozinho de vocês, justamente esse apelo pela descentralização política. Muitos desses eventos, vamos lá aí, muitos desses eventos, eles vão ocorrer, eles vão se dar justamente... Opa, foi mal aí, turma. Eles vão se dar justamente por essa... Estamos se habituando aqui, turma. Por essa descentralização política, certo? A gente também vai ter aqui o que eu coloco, gente, de caráter social dos levantes, porque o Brasil, nesse contexto, ele era extremamente desigual, né? Não que hoje não tenha mudado muito, mas o que a gente vai observar? Para que, além dessas questões, xenofobia, descentralização política, a gente também vai ter o quê? Né? Uma insatisfação por parte, né, das pessoas que vão participar desses movimentos, de um contexto a qual elas consideravam como sendo de algo, de uma exclusão, né, política ferrenha, significativa, né? Então a luta também vai ser nessas revoltas por maior participação política de determinadas categorias e uma participação difusa, gente. Nós teremos somente uma categoria, um elemento que a gente pode considerar aqui? Não. Nós teremos desde a elite mais ilustrada, né, parte dela proprietária de escravos,
até o que a gente pode designar aí como povo, tá, gente? O povo ele é tudo e ele não é nada, né, cara? É muita gente. Então, o que eu tô querendo falar de povo aqui? Dos excluídos, dos brancos pobres, né? Dos negros libertos, dos indígenas, dos caboclos, né, dessas pessoas que muitas vezes eram invisíveis ao poder público, inclusive nós tivemos também movimentos aí promovidos pelos escravizados, perfeito? Então, a gente tem que levar em consideração essas características quando a gente trabalha, quando a gente discute, quando a gente percebe, né, ou melhor, quando a gente deseja uma compreensão mais apurada dessas revoltas regenciais, perfeito? Moçada, passando, vamos lá agora para as revoltas, né, em si. Nós tivemos aí um conjunto delas, se eu não me engano são umas 5, 6, né, no final a gente conta certinho, mas veja só, essas duas aqui elencadas, elas vão justamente no aspecto da oposição, da xenofobia contra os portugueses. A cabanagem e a balaiada, elas serão as mais representativas, a gente pode observar, certo? Primeiro, elas vão ocorrer numa região, né, claro, hoje o Maranhão, né, ele é nordeste, mas o Maranhão ele é uma região de transição ali, né, nordeste, norte. Nesse contexto aqui, o Maranhão estava mais aproximado dos interesses, né, e do perfil do norte brasileiro. E observem, nessa região no norte, gente, nós teremos uma participação portuguesa significativa ainda após a independência, certo? Então, o que a gente pode observar nesse momento aqui como um dos principais elementos que vão levar, né, à conflagração tanto da cabanagem quanto da balaiada. Observe ali, ó, cabanagem, forte presença portuguesa no Pará, certo? E uma disputa entre a elite local e também os estrangeiros. Na balaiada, um conflito entre brasileiros e portugueses no Maranhão. Então vejam, as duas nós teremos aí como um elemento, um fator fundamental para a ocorrência, né, desses eventos, o conflito, o choque existente entre portugueses e entre os nativos, os brasileiros, nessas regiões. Perfeito? Trabalhando aqui, turma, de forma mais aproximada à cabanagem, né? A cabanagem que deriva de cabanos. E quem eram os cabanos, gente? Importante, os cabanos, eles eram indivíduos, eles eram pessoas, ó, aqui, cadê a minha caneta? Vem aqui, caneta, vem a você, aqui veio. Eles eram pessoas, não é para riscar em cima, né? É para riscar embaixo, né, gente? Que aí vocês né, facilita a enxergar. Calma aí, deixa eu diminuir a caneta, o tamanho da caneta aqui, aí facilita. Os cabanos, eles eram quem, gente? Indivíduos marginalizados, certo? Pessoas invisíveis nessa sociedade. Quem? Indígenas, mestiços e escravos, certo? Nesse primeiro momento, observem, né? A gente pode pegar ali como principal elemento, né, de eclosão desse evento, a disputa, né, entre a elite local e também os estrangeiros. Só que, turma, vejam, a elite é uma pequena fração, é uma pequena parcela da população. E muitas vezes, num movimento dessa magnitude, dessa dimensão, você precisa dar corpo para esse movimento. Como é que você dá corpo a esse movimento? Chamando a população. Para chamar a população a compor essas fileiras, você precisa o quê? Fazer concessões para a população, certo? Colocar ali, né, como um dos motivos ou como pauta do movimento, interesses, né, enfim, ideias, princípios que sejam de interesse da população, correto? E o que a gente observa ao longo desses levantes regenciais, moçada? Que muitos deles, aqui ó, eu inclusive, não era isso que eu queria fazer, eu queria tirar a minha cara aqui da frente, perfeito, vamos lá, ok, aqui, pronto, ótimo. Moçada, o que a gente observa em muitos desses movimentos? Que eles começam, né, um caráter aristocrático, mais elitista, e se tornam popular, certo? Veja,
a elite começa o movimento e chama o povo para dar caldo, para dar volume a esse movimento. Só que com o passar do tempo, o que a gente observa? Que a própria aristocracia que suscitou, não é mesmo? Que criou o movimento, termina por sabotar esse mesmo movimento ao final. Por quê? Porque ele se tornou muito popular. E se tornando muito popular, coloca os interesses dessa mesma elite, certo? Em risco. Isso vai acontecer tanto na cabanagem, como também aqui na balaiada, gente. A balaiada vai ter também como um dos principais motivos a questão do voto censitário. Vamos lembrar que o voto censitário ele tinha como característica o dinheiro. Quem não tinha dinheiro, não votava, certo? Só que você já tinha nesse contexto uma categoria média que desejosa de participar das eleições, mas não tinha grana, não tinha o tutu, certo? O que eles vão então? Justamente lutar, pleitear pelo fim do voto censitário, certo? Nós teremos aqui nesse contexto, é importante destacar uma participação significativa da imprensa maranhense nesse contexto, que vai ter como porta-voz o jornal Bem-TV, certo? Que vai reunir principalmente pautas, princípios dos liberais, chamados liberais exaltados, daqueles que defendiam mudanças mais sensíveis, mais profundas dentro da realidade política e econômica nacional no contexto, certo? Então, quais eram essas pautas? Direito ao voto, respeito à Constituição, né? E também nós teremos aí a participação de camadas populares, né? De fim da exploração e também da liberdade para os cativos. Mais uma vez, gente, qual vai ser o final dessa manifestação, desse levante? Uma forte repressão do governo federal, contando em muito com a sabotagem da aristocracia local naquele contexto. Perfeito? Continuando. Vamos dar prosseguimento aqui. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a minha predileta, gente. Eu acho que a que me chama mais atenção, né, que é a revolta dos malês. É uma revolta, pessoal, que na verdade ela foi programada, ela foi pensada, mas não executada, certo? A revolta dos malês ela vai acontecer na cidade de Salvador em 1835, ou melhor, aconteceria em 1835 na cidade de Salvador. É importante destacar, gente, que hoje Salvador, 85% da população soteropolitana se identifica como sendo preta ou parda. Então, é uma população majoritariamente enegrecida. Nesse contexto aqui, o que a gente pode observar no século XIX? Essa proporção deveria ser ainda mais profunda, né? E a gente vai observar o quê? Uma exclusão da população negra e mestiça dentro da política da cidade de Salvador, né? Uma maioria de negros governados por uma minoria de brancos. A gente também tem que levar em consideração a grande diversidade étnica dos escravizados daquela cidade, dentre os quais vão se destacar aí, né, dentre essas etnias, os malês. Quem eram os malês, gente? Eram africanos, certo? Eram escravos provenientes da África e que professavam a sua fé em Alá, ou seja, eram escravos islamizados, né? O termo malê justamente representa esses indivíduos que eram então, né, muçulmanos. E esse levante, pessoal, ele vai se basear não somente nesse aspecto da escravidão em si, né? Mas também ele vai tomar essa roupagem, né? Ele vai ter esse aspecto da jihad islâmica, né? O que pensavam os malês? Nós não vamos lutar somente contra a escravidão, mas a gente também vai lutar contra uma sociedade cristianizada e que se opõe ao nosso modo de ver as coisas e à nossa religião, certo? Então qual que era a ideia desses caras, gente? A ideia deles era simples, matar todos os senhores brancos, né? E também aqueles e atacar os principais símbolos da religião cristã
nesse momento aqui, certo? Então, sem dúvida nenhuma, foi, né, do ponto de vista da escravidão, foi uma das revoltas, né, de maior projeção que nós tivemos na história do Brasil escravista, certo? Ao final, é importante também destacar que eles defendiam o seu retorno à África, né? E ao final, esse, né, movimento ele termina por ser delatado, gente, né? Ele foi caguetado, dedo de seta foi lá e dedou, certo? Violentamente combatido, muito em virtude desse aspecto aqui que eu assinalei embaixo. Cadê você? Do medo haitiano, gente. Vamos lembrar como se deu lá a independência do Haiti, né? Os escravizados da ilha haitiana botaram para quebrar com todos os brancos. Então, o medo haitiano, né? O medo de que aquilo que ocorresse no Haiti se repetisse no Brasil, vai ser algo que vai acompanhar a elite escravocrata brasileira ao longo do século XIX. Perfeito? Mais uma vez, gente, qualquer dúvida, chama lá no Zap. Vamos continuar aqui, que a gente já está terminando. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Por fim, turma, vamos aqui analisar esses dois últimos movimentos, né? A Sabinada, que de certa forma ela vai acompanhar, né, vai estar inserido dentro desse contexto da revolta dos malês, né, mas que vai contemplar uma categoria mais ampla da sociedade de Salvador, certo? Mais uma vez a gente observa o quê? Uma animosidade, ou seja, uma oposição com os portugueses na cidade de Salvador, certo? Que vão fazer a defesa da formação de um governo revolucionário, gente, né? E qual que era... É curioso esse movimento, porque os sabinos, né, os que defendiam, né, os que participavam dessa revolta, eles tinham uma proposta meio que esquisita. Vamos proclamar a república e quando Dom Pedro retornar, quando Dom Pedro se tornar maior, na verdade, né, a Bahia retorna ao Império. Um negócio meio estranho, né? A gente se separa do Brasil, quando Dom Pedro for coroado imperador, a gente retorna, né? Claro que não vai rolar, né, gente? Mais uma vez, a gente vai contar aqui, né, com um combate, com uma repressão significativa por parte do Império Brasileiro, né, e a derrota desse movimento aí, certo? Por fim, a revolta, né, farroupilha, que vai acontecer no sul do Brasil, ali contemplando os estados do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. E esse movimento, pessoal, vocês podem observar aí, né, de 1835 até 1845, ou seja, vai ser um movimento vai ser um movimento mais extenso, né, mais amplo. E é importante a gente destacar aqui para que a gente possa compreender, primeiro, né, o caráter bastante peculiar de colonização que ocorreu no sul do Brasil, né? Ao passo que o restante do país, a gente vai contar, por exemplo, com a exploração, com a questão da economia açucareira, então da mineração, no sul a gente vai ter o quê? Né? A pecuária como motor de ocupação desse território, né? E a produção, gente, da pecuária sulista, ela não vai ser destinada ao mercado externo. Ela vai visar atender o quê? O mercado interno, o mercado brasileiro, principalmente as regiões de mineração, gente, o charque, o couro e também os animais, né, as mulas, os burros e os cavalos, né, eram destinados à atividade de mineração. Vejam, essa situação bastante peculiar de ocupação do sul vai também favorecer o surgimento de um sentimento mais autonomista por parte desses indivíduos, certo? A gente pode observar, então, né, um sul mais autonomista que vai se opor, né, a um governo centralista após a independência, gente. Né? E o que a gente vai observar nesse contexto, né, com a independência do Brasil? Primeiro, dois fatores, dois elementos.
a gente vai ter uma priorização, né, uma prioridade ao setor agrário exportador no Brasil, certo? Se você favorece o setor agrário exportador, você vai estar, de certa forma, prejudicando quem produz para o mercado interno, como era o caso dos sulistas, certo? Segundo, gente, nós teremos o que aqui? Né, que vai desagradar, que vai ser, na verdade, a gota d'água desse movimento da revolta farroupilha, a abertura do mercado brasileiro ao charque platino. Que platino é esse, Jeff? O que você está falando aí? Do Uruguai e também da Argentina. Nesse caso, turma, o que nós teremos? Né? A entrada de um produto concorrente, né, ao charque sulista. Ademais, uma elevação aos preços dos impostos cobrados sobre o charque gaúcho e também do sal, gente, que era a matéria-prima, a principal matéria-prima para a produção do charque. Nesse caso, na situação, o que a gente observa? O material importado ele se tornava mais em conta do que o material produzido aqui no Brasil. Então, a partir desse momento, e levando em consideração esse passado, esse desejo autonomista por parte dos gaúchos, é que nós teremos a eclosão do movimento farroupilha, certo? Trouxe aqui para vocês algumas datas para a gente acompanhar esse movimento, né? O desenrolar dele, né? Já em 1835, no seu início, a gente tem a união em torno de uma mesma pauta, de um mesmo movimento, que vai ser justamente o que? A proclamação da República Rio-Grandense, né? A separação dessa República Rio-Grandense, que posteriormente vai se chamar República Juliana, justamente em virtude da anexação do estado de Santa Catarina, certo? Após o golpe da maioridade, nós teremos aí uma reversão dessa situação, que termina em 1845 com a paz de Poncho Verde, dando fim à revolta farroupilha. Então, moçada, vocês puderem observar que os elementos e que os fatores são completamente distintos, né, dessas revoltas, dessas manifestações aí, perfeito? Todavia, eles vão ter como aí, né, pontos de intersecção, essa oposição entre centralistas, certo? E entre autonomistas, né, o que vai levar aí muito né, que será um dos principais fatores para a ocorrência desses movimentos. Para a gente fechar, coloco aqui esse mapa, certo? Para a gente observar aonde se deu, né, ou aonde se deram, né, os movimentos descritos, gente. Então, veja, muito provavelmente, se esses movimentos tivessem tido êxito esperado, essas regiões hoje não comporiam, né, não fariam parte do Brasil, seriam países independentes. Então é importante destacar, fundamentar a importância, né, para a manutenção da unidade do território, a existência de um governo centralizado na figura de um imperador, mesmo que ainda muito jovem, no caso de Dom Pedro II. Certo? Moçada, os slides são esses. Agora estou aberto às dúvidas de vocês. Um beijo a todas e todos.